para me contrapor ao meu colega que me antecedeu aqui como mediador no painel anterior e me dizer que sou, sim, feminista. Estou aqui como feminista. E faço uma pergunta. Existe alguém neste auditório hoje, ou nesta Câmara Municipal, que é contra a igualdade de direitos entre homens e mulheres? Não? Ok. Existe alguém que discorde que precisamos ter justiça com relação a acesso a oportunidades entre homens e mulheres? Ok, então somos todos feministas. E vamos começando, então, esclarecendo esse conceito que tem sido tão maltratado pela mídia e pela sociedade em tempos de polarização. Feminismo não é femismo. O contrário de machismo é feminismo. Feminismo é um movimento político que luta pela emancipação da mulher para que ela seja vista como sujeito de direitos, com igualdade de acesso a oportunidades entre homens e mulheres. Então, feito esse pequeno parênteses que se fez necessário, porque feminismo não se contrapõe a machismo, não estou fazendo um convite aqui de instauração de matriarcado, de morte aos homens ou algo do gênero. Estou aqui como representante de um movimento que, sim, é feminista por esta definição que eu trouxe hoje, para falarmos um pouco de algo que tem sido olvidado. Quando pensamos em uma discussão como essa sobre manutenção ou revogação da lei da alienação parental, temos que prestar atenção também no contexto e nos discursos que têm sido utilizados. E me parece, na verdade, nos parece, para nós, coordenadoras e membros do Mulheres com Direito, que esse discurso ele tem apresentado uma carga que é, no mínimo, temerária para o paradigma que queremos mudar. E qual é ele? Somos um movimento que luta pela maior inserção de mulheres em cargos de liderança e de decisão na esfera pública, principalmente no direito e na política. Só que para que possamos falar de equilíbrio de oportunidade de acesso entre homens e mulheres na esfera pública, precisamos equilibrar as funções e as divisões de tarefa na esfera privada. Se na esfera privada não encontramos um companheiro, um marido, um pai de filho que desempenha o seu papel parental, não teremos acesso à vida pública. É simples assim. E falo por conhecimento de causa e por conhecimento de fato. Se hoje estou aqui falando com vocês, e se tenho trabalhado 60 horas por semana em uma pauta que eu acredito ser válida, é porque eu conto com uma rede de apoio e porque eu conto com um genitor dos meus filhos que participa ativamente do processo de educação deles. Não há que se falar em igualdade de gênero, em equidade de gênero, em desenvolvimento sustentável, sem que passemos necessariamente pelo debate da distribuição equilibrada de funções parentais, de uma distribuição equilibrada de papéis e afazeres domésticos. É muito bonito falar em mulher na política, é muito bonito falar em mulheres em cargos de liderança, mas ninguém quer falar da distribuição equilibrada desses papéis no âmbito doméstico, porque, primeiro, isso não dá voto. Isso não dá voto, isso não enche plateia, isso não é um tema amplamente debatido, mas precisamos jogar luz a isso sim. Porque sem isso, o nosso feminismo vai continuar patinando por mais muitas e muitas e muitas décadas. Então, dito isso, hoje, na verdade, nós entramos nessa discussão enquanto movimento, porque muito nos preocupa a demonização dos homens que tem ocorrido em alguns discursos. Nós entendemos que sim. Eu acho que eu já pulei até algumas. Bom, vamos lá. Então, nós queremos desconstruir esses estereótipos, queremos acabar com essa demonização. Por quê? Porque o que nós precisamos é mudar esse imaginário. Mudar o imaginário de que a mulher é alguém que pertence ao âmbito privado, ao âmbito doméstico, que a ela cabem os cuidados precípios na educação e na criação das crianças. Sou mãe de 2 filhos, antes que digam que não. Tive 2 filhos, acho que é muito importante esse vínculo. Amamentei, li o Winnicott quando estava grávida, li depois. Só que também temos que lembrar que algumas teorias de décadas atrás talvez não encontrem mais tanto sentido no contexto atual, que bem foi trazido pela doutora Tamara, que nos traz aqui realmente uma mudança contextual, uma mudança de ordem sociológica nos papéis que homens e mulheres têm desempenhado no âmbito familiar. Então, é por isso que nós precisamos pensar realmente como que tudo isso tem impacto nessa desigualdade de gênero. Silvia, pode passar.
o que nós vemos, enquanto movimento, é uma naturalização de uma diferenciação cultural. Me parece hoje que, passada a gravidez, passado o momento da amamentação, essa diferenciação que tem sido colocada de filho como propriedade ou como alguém que está mais próximo da mãe do que do pai, é algo muito mais sociocultural do que algo que realmente se justifique. E isso a linguística explica. Até porque nós temos várias sociedades, e bem ou mal, o que nós utilizamos hoje para a nossa análise é uma sociedade ocidental muito determinada. Existem outras sociedades no mundo no qual o filho, na verdade, não pertence a ninguém, pertence à comunidade. Então, nós temos que quebrar um pouco esse vínculo de filho-propriedade de mãe, a ausência materna, que causa um dano irreparável, e a ausência paterna, que leva a índices de delinquência de muitos e muitos jovens e adolescentes. Então, precisamos jogar luz a isso. Pai importa, sim. Todos temos pai e temos mãe. Me parece, no mínimo, temerário uma discussão que puxe a corda para o lado das mães, tentando mostrar que os pais não pertencem ou que os pais são menos legítimos a exercer determinados papéis. Porque, no fundo, o discurso polarizado está deixando claro para a sociedade que não quer se dar ao trabalho de ler, que não quer se dar ao trabalho de estudar, que a mãe importa mais do que o pai. É isso que está no noticiário, gente. É isso que saiu outro dia lá na TV Record, porque eles querem fazer uma matéria de 10 minutos. Em 10 minutos não dá para falar tudo isso. Olha quanto tempo nós gastamos hoje aqui, debatendo os vários aspectos de um tema que tem que ser tratado multidisciplinar, de uma certa multidisciplinariedade. A imprensa não quer isso, então nós precisamos começar a jogar luz nessa importância do pai, precisamos levar para a sociedade enquanto coletivos, porque eu, enquanto fundadora de um coletivo, o meu coletivo fala com a sociedade civil, e a sociedade civil é composta por leigos, não são apenas psicólogos, apenas juízes, apenas magistrados. Eu converso com as mães, eu converso com os pais, eu converso com as profissionais, e profissionais, nesse caso, de todos os gêneros, homens e mulheres, dos mais variados condões do país e dos mais variados contextos. Precisamos explicar que, quando falamos da lei da alienação parental, nós estamos falando do melhor interesse da criança. Se a interpretação que tem sido dada por alguns profissionais é enviesada, precisamos trabalhar a capacidade cognitiva e profissional e a capacitação de cada um deles. Porque a lei que eu leio, enquanto linguista, enquanto advogada, enquanto feminista, ela não contém esse viés que foi apresentado aqui muitas vezes. Agora, a má utilização da lei, sim. E se formos partir do princípio que a cada lei mal utilizada em nosso país, necessária será a revogação, facilitou muito para os profissionais de direito. Acabou, gente, acabou o direito consuetudinário. A partir de agora, nós vamos nos reger pelos costumes e olhe lá. Porque eu não conheço uma lei neste país que não encontre uma má utilização, uma má interpretação, uma brecha ou um emprego equivocado. Então, se trata, sim, de jogarmos foco ao melhor interesse da criança, melhor interesse esse que estará contemplado quando houver uma participação ativa e efetiva na sua criação e uma convivência próxima com mãe e pai, no entendimento de que somente com a participação ativa e efetiva de mãe e pai podemos começar a pensar em alguma evolução, em algum tipo de equidade de gênero no âmbito doméstico, e que somente com este maior equilíbrio de desempenho de funções no âmbito doméstico é que poderemos falar em equidade de gênero, que vai ser alcançada lá pela ODS 5, Silvia, acho que está no próximo até, da ODS 5, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que versam sobre a igualdade de gênero, e o 5.4, que eu gostei de frisar aqui, que diz o seguinte: reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a proteção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. Responsabilidade compartilhada. Este é um texto da ONU. Silvia, pode passar. E
o 5.C, que diz adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Então, precisamos falar, sim, de legislação, e a legislação para o empoderamento da mulher passa pela maior responsabilidade também dos homens, passa por um sistema que crie uma responsabilidade com relação ao exercício da parentalidade, inclusive mudando termos como maternidade e paternidade por parentalidade, porque para o filho ter mãe e ter pai importa. E tudo isso com um impacto realmente que entendemos econômico, claro, porque essa família da qual estamos falando é uma família diversa. É uma família multifacetada, não existe mais um conceito único de família, estamos falando de famílias de vários contextos, com vários interesses e que precisam ser analisadas de uma maneira muito específica, com muita atenção. Ah, mas, Fabiana, o nosso judiciário não dá conta. Então, que passe a dar. Desculpa, que passe a dar. O poder judiciário é um dos nossos poderes, certo? Me desculpem os colegas juízes, mas ganham muito bem, certo? Então, que passem a dar. Ah, é um problema estrutural. Então, precisamos, no nosso país, começar a falar de problemas estruturais. Problemas estruturais como educação, problemas como funcionamento de poder judiciário. Não dá para jogar uma lei de proteção da criança fora, porque o judiciário não sabe usar, porque a advocacia tem sido irresponsável porque não está capacitada, porque promotores de justiça não atuam no melhor interesse da criança durante o processo. Então, acho que todos nós, operadores do direito, precisamos fazer nossa meia-culpa e precisamos ir para casa estudar. Porque é muito fácil sair rasgando o diploma normativo. Porque retrocesso de direitos é o que mais temos visto nos últimos tempos. Precisamos aprofundar os debates, precisamos nos capacitar e precisamos garantir que as nossas crianças, que as nossas famílias estejam mais bem estruturadas. Até porque nessa família, a participação direta e efetiva dos pais, pai e mãe, é fundamental ao saudável desenvolvimento desses filhos. Bom, eu ia falar rapidamente, mas já foi falado dos conflitos familiares. Quem atua na área de família sabe que os conflitos familiares são extremamente multifatoriais e multifacetados, com uma carga emocional muito grande, e muitas vezes, nesse processo de divórcio, de dissolução de união estável, de separação desse tipo casal conjugal, surge um par parental bastante desequilibrado, independentemente do gênero. Muitas mulheres, muitos homens que passam a utilizar, pode passar, Silvia, que passam a utilizar as crianças como objeto de disputa e não sujeitos de direitos. Então, é disso que se trata, entender a lei da alienação parental como uma lei que vê as crianças como sujeitos de direitos. E nós, da área, nós profissionais, tentarmos levar de uma maneira didática e pedagógica, como disse alguém, que acho que foi a doutora que se pronunciou ali, falando que no seu escritório utilizava a lei como uma maneira de evitar problemas maiores. Essa é a função da lei também, com essa carga didática de ensinarmos a estes pais como pode ser exercida essa parentalidade responsável. Pode passar, Silvia? E aí precisamos entender dos nossos escritórios, nos fóruns, nos ambientes dos consultórios de psicologia, a diferenciação entre a coparentalidade, que permanece depois da dissolução desse vínculo matrimonial, e da conjugalidade. O que morre é o casal conjugal, mas o par parental precisa ser trabalhado, inclusive através de políticas públicas. É uma coisa que temos pregado muito no movimento Mulheres com Direito, a necessidade de uma política pública séria que verse sobre parentalidade responsável e sobre coparentalidade. Pode passar. Então, o que eu gostaria de trazer aqui, para jogar um pouco de luz a essa discussão, para que possamos sair daqui refletindo mais, não trago nenhuma resposta pronta, somente provocações, é isso que eu mais gosto de fazer, e aí cada um de nós vai elaborar em seus ambientes profissionais, em seus grupos, as reflexões necessárias, que é preciso trabalhar o envolvimento dos homens no cuidado dos filhos, desde quando ainda são pequenos. Precisamos abrir espaço para que eles possam exercer a parentalidade também, e que este discurso, sustentado na generalização da figura masculina como única geradora e reprodutora de violências, nos leva a um retrocesso que eu chamo de significativo da discussão relacionada à parentalidade responsável, que vai acarretar um retrocesso ou, pelo menos, uma diminuição da aceleração do ritmo de toda e qualquer política e debate que se faça sobre igualdade de gêneros. Obrigada, porque doutora. vai acabar que as mulheres vão ficar, de novo, abraçando mais essa causa, que é da guarda exclusiva dos filhos. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Fabiana. Agora a gente passa a palavra para Clara Luz. Tá? Alô? Agora tá. Bom, gostaria de parabenizar os organizadores do evento, porque é muito importante a gente ter um debate realmente contundente a respeito do prós e contras, né, da revogação dessa lei, porque nada pode ser decidido sem que se tenha luz aos conhecimentos do fato, da realidade, né, que nós estamos vivendo aqui. Porque eu acho que o que a gente está enfrentando aqui é uma carga muito grande de ilusão em torno de histórias mal compreendidas, camufladas. E gostaria de parabenizar a Fabiana pela fala. E eu acho que eu me sinto à vontade de dizer, em nome das mais de 200 mães do coletivo Mães na Luta, que nós concordamos em gênero e grau com tudo que foi dito aqui. E aproveitando para tirar esse manto de ilusão de que o objetivo das mães, né, é tirar o direito de convivência do pai. Tudo que uma mãe mais quer, todas nós, do nosso coletivo, e todas as mulheres, acredito, é poder ter o pai junto para cuidar e para compartilhar das responsabilidades e a alegria que é a criação de um filho. Uma mãe que está em paz com a criação dos seus filhos, em paz com o seu relacionamento, segura, ou mesmo separada, que confia naquele genitor, jamais vai afastar, não é vantagem para a mãe nenhuma. A gente não tem uma realidade no nosso país de mães que estão querendo criar filhos sozinhos. Não é essa a nossa realidade. A gente tem um problema muito grande aqui no nosso país, de grande violência, de um número muito grande de violência contra a mulher e contra a criança. Entendeu? Então, é muito fácil para um agressor inocentado num inquérito criminal dizer que foi falsamente acusado. E tem todo um aparato judicial montado para acusar aquela mãe que tentou proteger o filho de mentirosa. O problema que a gente se depara aqui é a irresponsabilidade que a gente tem diante da denúncia e a obrigação que a gente tem de denunciar. Vocês conseguem se colocar no lugar de uma mãe que ouve de uma criança, essas crianças são bem pequenas, muitas vezes, a maioria com 3 anos, quando elas começam a falar, que ouve de uma criança que ela está sendo sexualmente abusada pelo próprio pai, essa criança ela vai falar de diferentes maneiras. Assim. Por exemplo, o leitinho do pipi do papai tem um gosto azedo. Você acha que isso vai ter algum resultado no exame de corpo e delito? Vocês conseguem imaginar o chão que se abre aos pés de uma mãe quando houve uma revelação como essa? Vocês conseguem imaginar a coragem que essa mulher precisa ter para se levantar e dar cada passo que ela tem que dar em direção a uma delegacia para fazer uma denúncia que, a partir daquele momento, vai destruir a vida da família inteira dela? E vocês conseguem imaginar o chão que se abre cada vez mais no momento em que, a partir que ela passa por uma perícia forense, em que ela acha que vai ser constatado que aquela criança realmente falou aquilo, ela ouve de frente para um perito forense de que ela está mentindo. Aí você consegue imaginar como fica essa mulher quando, na decisão do juiz, a guarda é entregue para esse pai, e quando ela é arrancada, a criança é arrancada de casa aos berros, porque não quer ir com aquele homem que estuprou aquela criança de 3 anos. Muitas vezes, bebê é uma realidade que a gente enfrenta no nosso país. A maioria dos estupradores de crianças são os pais, seguido de padrastos, tios e avós. 83% dos abusos sexuais acontecem dentro de casa. Que lei que a gente tem para falar sobre isso? Uma lei que inocenta abusadores. Uma lei que incrimina quem denuncia. Vamos passar os slides aqui, e eu vou trazer elementos, porque como é que a gente faz uma lei sem ter um levantamento estatístico contundente do que está acontecendo nesses processos? Como que cria-se uma lei que diz que a maioria das denúncias de abuso são falsas, se não há sequer pesquisa que aponte
o resultado dado pelos processos em que há denúncia de abuso. Vamos passar aqui. Então, não, volta aquela lá. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que, diante da conquista de igualdade de direitos, né, quando a gente está lidando com direitos iguais, a gente está lidando com aquilo que a gente espera e o que a gente deseja do nosso mundo atual. Agora, quando a gente está lidando com um parceiro que não concorda com direitos iguais, que não concorda com a separação, que é um agressor, ele vai usar dos filhos para controlar essa mulher independente que resolveu romper um relacionamento abusivo. Então, a criança ela fica numa zona fronteiriça onde se confunde o dever de cuidar com o direito de arrancar. Então, agora, direitos iguais é direito de arrancar filho de mãe? Qual é o maior medo? Vocês conseguem imaginar qual é o maior medo de uma criança? Qual é o maior trauma que uma criança pode viver se não é ser arrancada da sua mãe? Uma mãe que ela ama, que cuida dela, que está protegendo ela. Então, sob o segredo de justiça, as crianças são arrancadas das suas mães. E a gente cansa de ouvir muita gente dizendo que isso nunca acontece, que nunca viu acontecer, que isso não existe, que as notícias, as 500 mil notícias que estão saindo na imprensa são arbitrárias, são tendenciosas. Por que a imprensa está querendo noticiar uma coisa que não acontece? Então, a gente se uniu nessa luta para exigir coerência no sistema de justiça, porque é o seguinte, se existe uma denúncia de abuso, e eu concordo com aquele pai que falou aqui, a demora custa uma infância. A demora, quando o caso é solucionado, não tem mais uma criança ali. Tem um adulto que cresceu em conflito. Se uma criança relata abuso sexual, ela deveria ser ouvida uma única vez, imediatamente, de forma filmada. E a discussão toda deveria acontecer em torno dessa gravação. E mesmo que seja um momento em que houve a revelação, a mãe pega esse celular e filma, ou o professor, ou a pessoa que estava naquele momento, essa gravação deveria ser a análise da denúncia do abuso. E não todo um resto que começa a ser montado em cima de acusações, contra-acusações, falsas acusações, laudos falsos e assim por diante. É muito perigoso isso. A gente vive num país extremamente corrupto, nós todos sabemos, e extremamente violento também. Nós somos o primeiro no mundo em maus-tratos infantis, o quinto no mundo em feminicídio. Ou seja, nós somos os primeiros em agressores. E a clientela é muito grande. Eu queria fazer um apelo aqui, porque a classe jurídica, os advogados e psicólogos precisam colocar realmente a mão na consciência para prestar muita atenção a quem eles estão ajudando. Pode passar. Então, antes que digam que nós não existimos, que somos casos isolados, só de montar uma página no Facebook, a gente começa a receber muitos pedidos de ajuda do Brasil inteiro. E a gente teve que se setorizar. E agora nós somos 10 coletivos regionais. A gente tem 48. Isso aqui, esse levantamento foi do ano passado, tá? A gente já subiu. Só que, como os casos eles são mutáveis e as decisões vão mudando, eu preferi manter congelado naquele levantamento que a gente fez de 130 casos para manter a fidedignidade nas proporções de resultados. Então, tem 48 mais em São Paulo, 26 no Rio de Janeiro, 4 no Sudeste, contando Minas Gerais, e isso era no ano passado, a gente já tem bem mais. Nós estamos em 210, né? Aqui tem 130 casos, a gente já está mais de 210. Então, Central, Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pode passar. A gente fez esse levantamento no ano passado, né, até novembro do ano passado, e com esses 130 casos, a gente levantou as razões pelas quais as mães estavam sofrendo. O coletivo, na verdade, ele não começou contra a lei de alienação parental. Ele começou para socorrer mães que estavam sendo afastadas dos seus filhos. Né? A gente começou com mães que estavam com privação materna. E a gente identificou que a alienação parental é o principal motivo que está gerando privação materna. Então, assim, a gente não mata estuprador, a gente não mata assassino, a gente não estupra estuprador, mas a gente aliena alienadora.
Que lei é essa, minha gente? Denúncia de abuso sexual. Por que fala-se tanto em denúncia de abuso sexual quando fala-se de alienação parental? Não é uma pontinha do iceberg, não é um caso isolado. A gente está aqui, atualmente, a gente tem, de 143 casos planilhados, 52%, 74% são devido a denúncia de abuso sexual. Das 27 sentenças que a gente teve, 24 inversões de guarda para o pai, em relação ao abuso sexual. Como que não inverte guarda por abuso sexual? 89% das decisões, depois de uma denúncia de abuso sexual, foram de guarda invertida para o agressor ou para o suspeito. Na dúvida, em dúvida não é para o réu? Por que um réu que é inocentado num processo criminal acusa uma ré num processo de alienação parental? Vira uma prova contra uma ré de alienação parental. E a dúvida? E o benefício da dúvida da ré dessa? E as falsas acusações de alienação parental? Pode passar. Então, assim, a gente tem aqui, de total de 76 decisões, a gente teve 63 perdas de guarda, 83%. 27 mães privadas de qualquer contato com seus filhos por um período que vai de 2 meses até... Tem mãe que está há 8 anos sem ver filha, né? Corre. Então, como acontecem essas decisões? Primeiro, tem um fato que atinge a criança, ou, às vezes, até a mudança de endereço. Entendeu? Aí o cuidador toma as providências, por exemplo, o marido arrumou uma amante, tem vários casos assim. Botou a mulher grávida para fora de casa, a mulher voltou para a casa dos pais, era em outra cidade. Perdeu a guarda por alienação parental. A criança está sendo criada pelo marido e pela amante, e a mãe é inconformada com a separação. Vocês acham isso coerente? Pode passar. Aí, ó. A prática de atos de alienação parental, quando houve mudança de cidade, aí a perícia diz que não, que a criança não está alienada, está bem atendida pela mãe, gosta do pai e tal. De repente, o comportamento da genitora em face sempre foi hostil, aí começa a desqualificar a imagem da mãe, Clara, aí concede a guarda para o agressor, para o pai. Se isso São exemplos, são exemplos, porque como é que a gente faz para sair desse segredo de justiça, minha gente? A gente não existe. Como é que a gente faz para mostrar que a gente existe? Então, aqui. Volta. Campanha. Mas aqui é campanha que a gente recebe em celular? Bom, o Brasil não possui dados sobre levantamento sobre o resultado das denúncias, tá? Pesquisa feita pela BBC. Nenhum órgão mapeia denúncias e monitora o que acontece com elas. Próxima. Aí tem uma notícia que saiu antigamente, que vive sendo repetida pelos defensores da lei, dizendo que 80% das decisões das varas de família, 80% das denúncias são falsas, mas isso são com base nas decisões. A única prova que a gente tem aqui é que 80% das decisões desacreditou. Isso é realmente constatado pelos números que a gente tem aqui. Mas isso não quer dizer que são falsas, são desacreditadas. Isso é muito grave, porque, próximo... Vê aqui um levantamento feito no Washington Post, né, 2010 a 2014, da proporção de falsa denúncia ali, ó, aquele pretinho lá embaixo. É entre 2% a 8%. A gente não tem isso aqui no Brasil. A gente fica no mito de que está todo mundo mentindo. Próximo. A ONU vai denunciar, né, isso é uma notícia de 2017, já denunciou a falta de política sobre violência, contra a violência, né, sobre violência contra a mulher. Né, porque a cada ano 26% da população sofre violência, e só 10% são reportadas à polícia. Então, o que a gente tem aqui um problema, na verdade, não é excesso de denúncia falsa, é falta de denúncia. Próximo. Gaslighting, que é um método de defesa do abusador, que é o que a gente tem enfrentado quando sai esse tipo de notícia, quando está dizendo que nós estamos mentindo. Próxima. A maioria dos casos de violência sexual contra a criança ocorre em casa, e as notificações aumentaram 86% desde 2010, de 2011 a 2017. 83% de aumento em abuso sexual infantil, ocorrido dentro de casa após a sanção da lei de alienação parental. Próximo. A impunidade estimula o crime. Volta. Senhora Clara, um minuto. A maioria das crianças sofre abuso de pai ou padrasto, pesquisa feita pela Childhood. Próxima. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª no mundo. Próxima. O Brasil está em primeiro lugar em maus tratos infantis. Próxima. O Brasil é o primeiro no ranking de abuso e exploração sexual. A quem realmente servem teorias como a de Richard Gardner e alienação parental? Em um país com tais índices de violência e impunidade,
Porque uma lei que desqualifica a denúncia, o que pode se esperar de uma lei que pune quem denuncia? A quem é mais lucrativo defender? Próximo. Faltam 30 segundos. A cada 15 segundos, uma criança... Bom, medo de denunciar, o Brasil está em terceiro lugar no mundo. Né? Como é que nós vamos resolver isso? Próxima. Aqui, eu quero, esses últimos minutos, passar esse vídeo para mostrar que a SAP é um problema mundial. A gente não... Você desculpa, a gente não permite, a gente falou no regulamento. Não é vídeo de criança, é uma campanha. Primeiro que o tempo já se exauriu. Olha, se quiser olhar, já... Então, tá bom. Já chegamos ao final. Eu agradeço então, o que eu queria mostrar aqui é que assim, a síndrome de alienação parental, como foi dito, é um problema mundial. Todos foram respeitados. Obrigada. Obrigada. Lembrando, 3 minutos de fala para a pergunta e depois 3 minutos para a resposta. As palestrantes preferem fracionar os 3 minutos ou falar 3 e depois 3? Preferem fracionar os 3 minutos ou falar 1 minuto e meio cada uma? Responder diretamente as perguntas, eu acho. É melhor? Tá bom, então 3 e 3, tá bom. O primeira escrita é Thelma T. de Souza. Bom, boa tarde. Eu sou consultora em Direitos da Criança e do Adolescente e Políticas Públicas. Não sou formada em Direito, tá? Sou psicóloga. E aí, assim, o que acontece? Me preocupa muito distorções e práticas equivocadas por parte de operadores dos direitos, tá? Da criança e do adolescente. E aí, considerando isso, né, e o que nós vimos aqui, doutora Fabiana, eu queria saber se tem sugestões, né, o que pode ser feito pensando em aperfeiçoamento à lei para tentar sanar, ou pelo menos reduzir, interpretações equivocadas, distorções na prática, ou outras medidas voltadas especificamente para essas práticas distorcidas, tá? Por técnicos, por operadores dos direitos no geral. E aí, eu vou puxar para lá a minha área também, né, que eu trabalho também com conselheiros tutelares, incluindo aí também, nesses operadores, os conselheiros que, a meu ver, equivocadamente, porque eles não são técnicos, tá? Eles têm identificado, entre aspas, e registrado alienação parental em sua prática cotidiana, tá? Aliás, assim, eu penso que os conselheiros tutelares eles têm praticado algumas práticas equivocadas, abusivas, que acabam colaborando para a perda do poder familiar, para a perda de guarda. E, infelizmente, isso também porque esses equívocos acabam sendo acatados pela rede de atendimento. E aí eu incluo também, né, no sistema de garantia dos direitos, Ministério Público e Judiciário. Bom, muito obrigada pela pergunta, Thelma. É uma pergunta difícil. E eu não tenho a mínima pretensão, eu brinco como diz minha mãe, né, a gente chega perto dos 40, a gente já não tem mais hipocrisia para manter. Eu não tenho a mínima pretensão de falar que eu tenho uma resposta pronta. Mas, assim, pensando de imediato nessa questão que você trouxe agora e da minha experiência também, eu vejo que já existem algumas iniciativas do Poder Judiciário, como, por exemplo, as oficinas de pais e filhos, que são realmente uma tentativa muito interessante e didática de levar a estes pais, a este casal que passa por um momento traumático para ambos, de dissolução dessa sociedade conjugal, e também algumas oficinas que são feitas em paralelo com as crianças, informações a respeito das diferenças entre conjugalidade e parentalidade, do melhor interesse da criança, como aquele cenário deve realmente se reconstruir em um novo contexto. Essa é apenas uma das iniciativas que o Poder Judiciário tem tomado. Além disso, eu acredito muito na questão da capacitação. Nós precisamos discutir mais detidamente a lei da alienação parental, para que ela não seja invocada de uma maneira temerária, como tem sido. E aí a gente vai esbarrar também numa questão que está acontecendo muito com o direito.
né? Eu costumo dizer que, se eu tenho um tumor no cérebro, eu não procuro um dermatologista. Só que, na área do direito, nós sabemos que qualquer profissional inscrito na OAB se acha, muitas vezes, e aí eu faço uma crítica mesmo aos meus colegas, se acha capacitado para realizar um divórcio. Eu já ouvi de muitos colegas: você é advogado especialista em família? Mas eu sou tributarista e faço família, eu faço penal e faço família, eu faço trabalhista e faço família. E isso não é bem verdade. Vimos aqui que uma lei, ela ensejou vários debates, várias audiências públicas de horas, e poderíamos ficar aqui tranquilamente mais umas 10, 12 horas debatendo esse tema, que é complexo, sim, e que requer uma visão multidisciplinar. E, falando em multidisciplinaridade, eu entendo também ser essencial que haja a disponibilidade de equipes multidisciplinares nos fóruns, porque estamos falando agora daqui de São Paulo, capital, uma metrópole, uma das maiores desse continente. Porém, sabemos que a realidade no interior, que a realidade em comarcas de outros estados é muito distinta. E sempre esbarramos naquela fala do Poder Judiciário de que nós não temos verba para isso. E aí eu vou fazer uma outra crítica. A gente, desculpa, um Poder Judiciário que tem verba para pagar 50 mil reais para um juiz tem que ter verba para pagar também assistente social e psicólogo. E, por último, a condenação em má-fé. Eu acho que tem que ter condenação em má-fé, concordo com a doutora Tamara, e talvez essa má-fé, essa condenação, seja didática para os colegas todos que operam nessas causas. Próximo inscrito, o senhor José Carlos Bahia de Andrade. Bahir de Andrade. O senhor tem 3 minutos de fala. Bom, muito boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de poder falar também em nome dos pais e mães e avós que sofrem alienação parental. Cada vez mais que eu participo de uma audiência como essa, cada vez mais eu tenho a certeza, a convicção da manutenção dessa lei e da mais pela brilhante defesa de todos os debatedores e panelistas. Parabéns, doutora. Ouvindo os 4 painéis, eu julgo salutar falar de algumas redundâncias necessárias. Uma delas é que a alienação parental não tem gênero. Essa dicotomia que muitos dos revogadores tentam incitar, essa guerra dos sexos, infelizmente, até entra num viés aí do arquétipo da vitimização da mulher, que eu acho que isso não agradece em nada a causa. Eu lido com pais, mães e avós que sofrem alienação parental em todo o país. É uma realidade triste e crescente e urgente de ajuda dos operadores de direito, como vocês aqui. Outra redundância necessária: não há nenhum manutedor, nenhum defensor da lei que pensa de forma diferente em relação à pedofilia ou abuso infantil. Isso é ultraje. Não há um pai que se preze, ou uma mãe que se preze, ou um avô que se preze, que vai ajudar, vai endossar um pleito de um pedófilo, de um abusador. Isso não existe. Isso não existe. Sobre essa mesma redundância, existe uma nova nómina da alienação parental, doutora Fernanda. Fernanda? Fabiana, perdoe-me. Sou péssimo com nomes. Que é a questão da alienação parental judicial. Existem vários casos, infelizmente, em todo o Brasil, infelizmente, juízes e juízas que, até de uma forma meia misândrica, mostram uma aversão enorme à paternidade, né? Então, a pergunta que eu faço é essa questão da alienação parental judicial. E a outra, eu queria ouvir de você, da doutora, a questão de como vê o afastamento parental. A gente ouviu da outra parte o que acha da privação paterna. Eu queria ouvir de você o que é, o que gera a privação paterna. Obrigado. Clara. É para mim, né? Isso. A privação, tanto materna quanto paterna, ela é muito triste para a criança. Ela não é buscada, eu acho que da mesma forma como ninguém está aqui para defender abusador, ninguém está aqui para defender privação materna ou paterna. O que acontece exatamente é que, por conta dessa lei, está se escolhendo a privação de um ou de outro. Aquele que for alienador, né, taxado de alienador, ele vai ser privado do convívio. Se você tem um problema de... a gente tem conversado com muitos pais que se consideram vítimas de alienação parental. Só que a alienação parental, ela é uma máscara que você coloca em cima de qualquer questão. E aí você não enxerga mais a questão.
Você só discute alienação parental e você começa a contratar psicólogos que vão dar laudos, um dando que o alienador é um, que o alienador é outro, aí um forense que o alienador é... E ninguém mais está olhando para o fato. Qual que é o fato? A criança não está gostando a criança está chorando quando vê o pai? Isso se resolve com uma terapia. A mãe não quer entregar o pai? Por que ela não quer entregar? Ela não quer entregar porque o pai não está cuidando direito, porque está deixando... Então, resolve o motivo pelo qual a mãe não está querendo entregar. Mudança de endereço, mudou para longe? Por que mudou? Mudou porque não tinha onde morar? Foi chutada de dentro de casa? Ou mudou... Entendeu? São questões que elas têm que ser resolvidas no objeto da questão. É abuso? É denúncia de abuso? Então, houve abuso ou não houve abuso? Não pode se concluir se houve ou não houve. Não pode se concluir? Então o cara não vai ser preso. Então volta à vida normal. Não tem que acusar quem denunciou de alienadora e dar a guarda para o abusador. Porque você não sabe. 90% dos processos em que é investigado abuso não deixam marca. Em que há abuso, não deixam marca. Não tem como dizer que houve o abuso, na grande maioria. Então, a gente tem que tirar essa máscara de alienação parental de cima dos conflitos e resolver os conflitos. Eu acho que as soluções vão ser dadas muito mais rápido se a gente olhar para um objeto, em vez de ficar aumentando o problema, entendeu? Caracterizando com teorias alucinadas, muitas vezes, que desfocam, que tiram a realidade do problema. Né? E eu acho que a gente vai ajudar os nossos filhos, vai reduzir o tempo desses conflitos, porque eu acho que um conflito em que há essa investigação de alienação parental, das duas, uma. Ou houve abuso sexual e a guarda é invertida imediatamente para o abusador, porque a denúncia em si já é a prova da alienação parental, ou se o pai realmente está sofrendo essa alienação, ele vai ficar anos, porque nunca vai ter uma prova suficiente de que é realmente uma alienação, desde que não haja um abuso sexual ou uma violência doméstica, uma medida protetiva. Obrigada, Clara. Obrigada, Clara. Próxima inscrita, Edith Ascherman. Eu acertei. 3 minutos de fala, depois. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz em ver tantas pessoas, né, reunidas, agora já nem tantas, porque algumas devem ter ido embora, mas, enfim, tantas pessoas reunidas para defender os interesses de quem realmente precisa de defesa, né, que são as crianças. E que todo mundo aqui, eu tenho certeza que isso é uma coisa que todo mundo converge, que é o maior interesse delas e da defesa delas, dos interesses delas. Eu sinto muito, muito mesmo, por quem está aqui por motivos pessoais, que foi envolvido em alguma causa de alienação parental, seja ela como for. Eu sinto mais ainda se tiver tido algum tipo de erro, algum tipo de injustiça, e vocês tiverem tido algum tipo de prejuízo emocional, que a gente sabe que esses prejuízos são muito difíceis de serem remediados. Eu, como operadora do direito, me sinto constrangida quando eu me deparo com situações de injustiça dentro do judiciário. Mas a gente sabe que isso acontece. Eu sinto muito mesmo. Má condução de processos, profissionais não comprometidos com a causa, profissionais mal preparados. Infelizmente, isso acontece. E eu acho que essa devia ser a nossa luta, de todo mundo que está aqui. Como a gente vai resolver isso? E não, assim, a lei de alienação parental é para proteger o interesse da criança. Se ela é mal utilizada, isso que tem que ser corrigido. E não a lei derrubada, porque isso não vai resolver. Os casos vão continuar acontecendo. E a criança, ela vai continuar vulnerável. Né? Então, o fim não justifica, enfim. Para finalizar, eu não sei quanto tempo falta. Para finalizar, eu vou tentar contar rapidinho uma história pessoal, que eu lembro... não pode. De quando eu era criança, não. Tá.
Então, tá bom. Então, é isso. Eu acho que todos deveriam colocar o foco em resolver essa questão da efetividade da lei, do cumprimento da lei. Porque, se ela não garante a proteção da criança, ela tem que garantir, porque foi para isso que ela foi feita, né? É isso. Esse é o convite que eu faço. Muito obrigada. Ana, 3 minutos de fala. Bom, eu concordo, doutora Edith, completamente, e vejo algumas questões aqui muito sérias que nós precisamos pontuar. Por quê? Quando nós falamos que existe uma acusação de uma prática de um abuso sexual do genitor com relação a seu filho, e que, por algum motivo, isso não pôde ser comprovado, me parece aqui que nós estamos assumindo que existe uma prova tarifada no processo civil brasileiro. Primeiro que eu vejo que a gente tem que ter algum tipo de comunicação mais efetiva, principalmente quando pensamos em um sujeito de direitos como a criança, que é protegido por convenções internacionais e que tem um estatuto próprio, como o Estatuto da Criança e Adolescente. Tem que haver algum tipo de comunicação e diálogo entre as esferas civil e criminal, porque a doutora Valéria e vários outros colegas que aqui estiveram deixaram claro que isso não existe, não é efetivo no Brasil. Fora isso, a questão dos laudos, quem atua nas varas de família, como advogado, como assistente, seja o que for, nós sabemos que muitas vezes esses laudos são produzidos em uma entrevista de 50 minutos, 1 hora. Gente, desculpa, quando eu faço terapia, né? 50 minutos. Tem dia de terapia que os 50 minutos eu levo para introduzir a questão que eu queria tratar. E aí bate, né? Fabiana, na próxima, né? Guarda essa questão, trabalha, dá conta disso até semana que vem, para a gente poder se aprofundar na semana seguinte. Então, em 50 minutos, um profissional que não conhece aquelas partes, falar que tem condições de realmente fazer um laudo que seja minimamente crível, ou que realmente fundamente alguma decisão judicial, é complicado. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar em que sistema é esse que nós queremos. Precisamos pensar em como será a atuação dessa equipe multidisciplinar, em o que esperamos desses laudos. Precisamos pensar que temos realmente um sistema jurídico, um sistema hoje judicial, de abarrotamento dos tribunais. Precisamos pensar na responsabilidade de todos nós, enquanto operadores do direito, de causas que não precisam ir para o Poder Judiciário. A gente sabe, vou fazer uma crítica aqui, eu sei que eu vou ser criticada, mas eu vou fazer a crítica do mesmo jeito. Discutir guarda de pet em um judiciário que não consegue decidir a guarda de crianças. Gente, me desculpa, quem não tem maturidade para decidir a guarda do pet, eu não sei nem o que dizer. Nós estamos falando aqui do melhor interesse da criança que não é atendido. E eu vejo muita gente falando, vamos colocar ajuizar a ação para debater a guarda do animal de estimação. Olha, eu gostaria muito que nós tivéssemos um judiciário que conseguisse dar uma resposta a isso, mas o judiciário não tem dado resposta a casos graves, como vimos aqui. Entendeu? Então, eu acho que nós precisamos repensar todo um sistema que parece que está desmoronando e que nos faz realmente termos que refletir sobre, principalmente, aqueles que são os hipossuficientes no sistema familiar. Hoje, as crianças e, cada vez mais, também os idosos. Acho que isso tem que ser um tema a ser debatido Fabiana. mais profundamente. Senhor José Augusto Rocha. Ok. Boa tarde a todos. Eu vou trazer algo chocante para vocês. Eu tenho um útero, doutora. E tudo em mim nasce dele. Logo, o amor de pai e o amor de mãe também é visceral. Olha aqui meu útero. Deixa eu mostrar. Está aqui também. Eu tenho um útero. Mesmo que imaginário. Né? A alienação parental, ela existe, sim. E não é isso que nós deveríamos estar discutindo aqui. Eu demorei muito tempo para sair do papel de vítima que fui, para criar em mim o papel de compreender que hoje eu compreendo o porquê
daquele afastamento que aquela mãe, a mãe do meu filho, afastou a criança de mim. Então, aqui, como a minha antecessora, e a senhora também falou muito bem, eu acho que a lei de alienação parental, ela nem deveria existir. Porque antes da lei, nós temos aí a Constituição que fala do maior direito da criança. E a gente deve defender, sim, o direito do amor à criança. Então, tudo é em nome do amor, né? É que eu escrevi aqui, e está aqui à frente não é tão fácil, mas eu vou trazer. Hoje eu sou militante do direito de família. E, de fato, não é qualquer um que está no direito de família, né? Então, antes de ajuizar uma ação, busque o diálogo. O advogado da parte A e o advogado da parte B, que observar que há nuances de princípios de alienação parental, que ele chame este casal a um diálogo. Porque, às vezes, é um medo que leva à prática da alienação. Às vezes, é a própria vida da pessoa. Então, para não ficar nas minhas palavras, eu quero falar uma frase rapidinho dentro do meu tempo. Espera aí, segura aqui, por favor. Quero abrir aqui, que eu não sei mexer nesse raio desse celular. Espera aí, rapidinho. Oh, meu salário mínimo. Espera aí, Espera aí. É importante essa leitura, mesmo que eu tome 1 segundo do meu tempo. Vocês verão como ela é importante. Prestem atenção, por gentileza. Os filhos fazem, por fidelidade ao pai, aquilo que a mãe despreza nele. É esta a compensação e é este o castigo. Nada que faz parte do todo é passível de ser excluído ou desprezado. Quem disse isso? Bert Helling. Obrigada. Obrigada. Senhora. Seu tempo terminou. Muito obrigada. Avalie essa frase que eu disse, aqueles que Obrigada, pretendem alienar ou são alienados. Muito obrigada. Clara, 3 minutos de fala. Bom, a fala do nosso companheiro não tem nem complementação, né? Vou falar aqui, então, coisas que ficaram faltando. Eu acho que a gente está estudando as leis e a gente percebeu que ainda está no nosso ordenamento jurídico ali na lei, eu não lembro aonde agora, a guarda está lá, como se está descrita como a posse de fato. Né? E a gente tem que mudar isso. A guarda é a responsabilidade parental. Você não pode estar pela posse de uma criança, né? É a responsabilidade. Então, e outra questão que a gente deixou de falar aqui, que eu acho importante, assim, antes de existir a lei de alienação parental, quando se denunciava abuso sexual, a preocupação era do acusado se ele ia ser preso ou não. Hoje, com a lei de alienação parental, quando você denuncia abuso sexual, a preocupação é da mãe se ela vai perder a guarda ou não. Isso é muito grave. Bom, só para complementar, não, porque a gente tem essa obrigação de denunciar, né? E aquela campanha que eu não pude mostrar ali estava assim: se os desenhos ficam preto e branco, se o sorriso some, se o apetite muda, diante de qualquer indício ou suspeita, denuncie. Imagina se uma mãe denuncia alguém por suspeita de abuso porque o apetite do filho mudou. Entendeu? Então, quer dizer, é muito incompatível a campanha que se faz com a realidade que se vive. Porque se faz uma campanha convencendo as pessoas de que tudo vai dar certo. E aí você vai lá e denuncia e dá tudo errado. Arrancam o teu filho de você à força, aos prantos, você fica proibida de ver, você é acusada de louca, você perde todos os bens, inclusive porque tem um interesse financeiro muito grande por trás disso. Eu acho que isso é bom lembrar, né? Porque advogado, psicólogo, desculpa, gente, mas realmente os processos são caríssimos, estão ganhando muito dinheiro. Eu acho que tem que ser colocado que esse interesse financeiro na manutenção da lei, sim.
Porque a mãe que perdeu a guarda de filho, perdeu casa, perdeu apartamento, perdeu emprego, perdeu guarda, e eles ainda entram com ação de alimentos, tem mãe dormindo na rua. Porque assim, a mãe que perde o filho e é levado o filho para uma outra cidade, ela vai... Assim, no nosso levantamento, assim, a grande maioria, ela larga tudo que ela deixou para trás e vai morar perto do filho, em outra cidade. Enquanto isso, não. O pai fala assim, a mãe se mudou, eu fico aqui e manda trazer meu filho de volta. Entendeu? E aí, filho de volta, está lá com o pai, a mãe, para poder visitar, está lá sem emprego, ele entra com ação de alimentos, a mãe vai para a cadeia. Está muito desproporcional isso, gente. Vamos ter paz, vamos ser coerentes, né? E ter responsabilidade e tirar, eu acho que o mais importante é tirar, eu acho que as nossas vidas familiares e nossas crianças o mais rápido possível do meio jurídico. Obrigada, Clara. Posso encerrar? Gostaria de encerrar essa mesa de agora, parabenizando a doutora Fabiana, Clara, e também parabenizar os organizadores dessa audiência, para que a gente reflita sobre os prós e contras da revogação e da permanência da lei da alienação parental. Eu acho que, numa democracia, é importante que a gente respeite o posicionamento das pessoas, o sofrimento das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres, e, principalmente, priorize o bem-estar e a proteção da criança. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Doutora Silvia, você me dá licença? Eu gostaria de agradecer a presença de todas, todos e todes, pedir aos membros da CDFAM para que se alinhem aqui. Conforme eu disse no grupo, a gente vai fazer um registro da nossa presença. É porque tem gente que precisa. Vamos chamar a outra mesa. Quem puder e tiver que sair, é só para que não deixe de ser registrado. Se puder vir aqui e tirar uma foto, eu agradeço. Tá bom só assim? Para o nosso último... Tá bom assim, doutora Sandra Vilela? Tá bom assim? Nosso painel de encerramento. Vou chamar para compor a mesa a... Perdão. Gente, só um minutinho que eu já não estou mais enxergando. Perdão. Pronto. Doutora Cleomara Siqueira e a doutora Gisele Groeninga, por gentileza, para a composição do último painel, que não será de debates, mas só de falas de encerramento. 10 minutos cada fala. Eu não tenho um currículo seu, mini currículo de vocês. Tá bom. Eu vou pedir só para que as palestrantes se apresentem, porque a gente está com... Tem uma falha técnica da ausência do mini currículo, mas eu passo a palavra, então... Vocês combinaram? Para a doutora Cleomara, e com tempo de fala de 10 minutos, por favor. Boa tarde a todas. Eu sou advogada militante na cidade de Marília, sou presidente da Comissão da Mulher Advogada lá. E, a princípio, para mim, assim, é uma honra hoje estar aqui nessa Casa Legislativa e ver que a maioria das pessoas que estão integrando aqui são mulheres. Antes, nós, mulheres, não tínhamos esse poder, essa possibilidade de estarmos discutindo uma lei que é aplicada para toda uma sociedade. Olha a importância da mulher. Nós temos muito ainda que conquistar. Temos muito. Mas só de ver hoje essa Casa Legislativa, que os homens nos perdoem, mas composta de mulheres, está muito mais colorido hoje, e isso me engrandece muito como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Eu quero agradecer o convite,
hoje de estar aqui, encerrando essa audiência pública, que é de extrema importância para todos nós. Todos nós que estamos aqui hoje temos como único objetivo, que é a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O objetivo principal, comum, mútuo de todos aqui, nós presentes, não nos trouxe dúvidas, a proteção dessas crianças e do adolescente. Mas nós também temos que pensar num segundo plano da proteção